Boa noite! Que bom estar com vocês. Mais uma terça-feira estamos juntos. Isso é graça maravilhosa do Senhor Jesus. E eu quero compartilhar com vocês as bênçãos, Eu acredito que vocês também tiveram. Foi uma semana de bênção, uma semana de alegrias. Porque apesar de todas as dificuldades que possamos ter ou temos, nós somos gratos porque estamos aqui, porque, vencemos mais uma semana, vencemos mais um dia, Já estamos na terça-feira à noite, então isso é favor de Deus, então nós temos que agradecer, E nós vamos fazer isso agora com todo, mas com toda, com um clamor maravilhoso, toda reverência, toda adoração ao nosso amado e querido Deus. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma semana que o Senhor nos deu, nos concedeu. Ó Pai, obrigado pelas maravilhas que o Senhor concedeu a cada um de nós na semana que passou, nesse dia. Ó Pai, para mim foi um dia tão cansativo, tão difícil, Senhor, dia em hospitais, mas poxa vida, eu sou grato a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, de colocar pessoas abençoadas no meu caminho, pessoas maravilhosas. Ó Pai, eu sou muito grato, Pai. Pessoas que nunca me viram e depositaram um amor muito grande em minha vida. Pai, obrigado por todos aqueles pacientes que ali estavam naquele local. Muito obrigado pelas aquelas vidas, Pai. Elas me abençoaram bastante. Creio eu que através da minha vida tenho abençoado elas também. Não eu, mas o Teu Santo Espírito me usando para isso. Ó Pai querido, eu peço que clamo ao Senhor que o Senhor salve aquelas pessoas. Cure elas, Pai, pessoas ali com problemas seríssimos, que o Senhor possa curar cada uma delas, Pai. Eu creio no Teu poder, eu creio na Tua graça, Senhor. Ó Pai, agora eu coloco os meus pecados diante do Teu trono de graça, arrependidos, porque não teria como colocar diante do Seu trono de graça os meus pecados sem arrependimento. Agora eu clamo a Jesus, que Jesus possa me lavar com Teu sangue. Ó Senhor, me purifique em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa, derramar o Teu sangue sobre a minha vida, para que Teu Santo Espírito me use nesse momento, para abençoar as vidas que estarão conosco na live, nesse culto de louvor que estamos lhe prestando, naquelas que receberão os vídeos. Ó Pai, que Tu abençoe ricamente essas vidas, Pai. Seja com a palavra, que Tu possa me usar, Senhor, que Tu possas, como falaste ao meu coração, fale ao coração dos Teus filhos. Ó Pai, muito obrigado. É em nome e por amor de Jesus que eu oro. Amém. Solange já botou outro vídeo, Era o outro vídeo, Não era o vídeo. Ela botou o meu vídeo, ela não está conseguindo. O quê? Eu não consigo mandar link para ninguém. Bom, quem estiver aí com a gente, que for da Primeira Igreja Batista do Encantado, vê se consegue mandar o link do culto para a página, do WhatsApp da igreja, tá? Se você puder fazer isso, eu agradeço a você. Tá, Roberto? Solange conseguiu mandar o link para você ou você entrou? Ah, você entrou direto, O Roberto não vai saber fazer isso. Ele não vai saber, não, ele sabe. Porém, ele não vai conseguir mandar porque ele não está no grupo da igreja. Mas, Roberto, boa noite. Deus abençoe você e todos os outros que estão aqui conosco. Vamos seguir. Se não der para mandar, não mandou. Entendeu? Vamos seguir então, Quais os motivos levaram Jesus a chorar? Você sabe, Roberto? Quais os motivos que Jesus... Quem mais está aí? Eu não sei quem é essa pessoa, mas boa noite, Deus abençoe. É o Henrique Nunes Muniz, é o meu querido e amado cunhado. Cunhado, eu estou lendo, tá? Mas eu preciso de concentração. E como é uma coisa séria,
eu quero ler com muita calma, muito amor e muito carinho, tá? Mas quando eu terminar eu te falo. Mas que Deus abençoe você, Margarete, todos aí, tá? Depois me diz como tá a Maria José, se ela já operou ou não, tá? Nós estamos orando por ela, tá? E a Ana também, como tá passando, tá? Elin, me dê uma posição aí, tá? Então, queridos, nós vamos seguir aqui. Quais os motivos levaram Jesus a chorar? Tem coisas interessantes, é o menor versículo da Bíblia, mas ele é tão profundo, porque ele mostra atributos de Deus fantásticos, né? Num choro de Jesus, ele mostra assim muita coisa, sabe? Nós vamos entender isso a partir de agora, não é? A passagem Jesus chorou está em João 11:35, o menor versículo da Bíblia, como falei anteriormente, né? É uma das demonstrações mais profundas da natureza de Jesus, revelando a sua total humanidade, compaixão, a sua plena divindade, atributos divinos simultaneamente, né? Então Jesus, ele ali mostrou que ele era humano, sabe, que ele era um homem como todos nós, sabe, suscetível a emoções, né? Ele ficou emocionado porque o amigo morreu, né? Então ele sentiu, a morte é uma coisa que o homem não foi preparado para isso, e ele como homem sentiu a morte de Lázaro, né? Era um amigo querido e amado dele, né? Então, poxa vida, isso já mostra, sabe, a humanidade de Jesus. Isso é importantíssimo para a gente entender, né? Porque as pessoas acham que Jesus é Deus. Não, ele é Deus, 100% Deus, mas também 100% homem, né? Ser humano, né? Abaixo abordaremos o choro de Jesus à luz da onisciência, da onipotência e da onipresença. Então, esses três atributos de Deus vão estar presentes aqui, sendo explicados nesse choro de Jesus. Veja como um versículo tão pequeno tem tanta coisa importante, não é verdade? Jesus, ao saber da doença, da morte de Lázaro, chorou, mesmo sabendo que ressuscitaria. Esse choro não foi desespero, mas um choro de profunda empatia e amor e compaixão pela dor humana, Marta e Maria, pelo impacto do pecado, da morte no mundo. Jesus chorou por inúmeros motivos. O motivo de ter perdido um amigo, o motivo de suas irmãs estarem chorando, né? Porque suas irmãs choraram ali, né? Marta e Maria estavam chorando, né? E pelo pecado no mundo, o pecado que ele veio levar sobre si, sabe? Porque a morte é o salário do pecado, não é o que o apóstolo Paulo diz? A morte é o salário do pecado. Então, poxa vida, quanta coisa está intrínseca em um único versículo e o menor versículo da Bíblia Sagrada, né? E seguindo a onisciência, ele chorou sabendo o fim. Ele chorou sabendo o fim. Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte. Está em João 11:4. Ele sabia que ressuscitaria Lázaro. Então veja a onisciência dele aqui, é demonstrado um atributo de Jesus. Olha como é fantástico, um pequeno Jesus que as pessoas, mas por que botaram ali Jesus chorou? Por isso, para vocês entenderem, para a gente entender que ele era 100% homem, 100% Deus, era onisciente, é onisciente. Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que está dentro de você, né? E aí a gente vai mais um pouquinho além. A onisciência de Jesus é saber de todas as coisas. Ele não anulou sua sensibilidade. Ele chorou, e não pela perda definitiva de Lázaro, mas pela dor momentânea dos seus amigos, pela dureza da morte no mundo. É isso que nós precisamos entender.
Jesus chorou por essa dureza do coração do homem de não se arrepender e ter que ir à morte, ter que ter um corpo corruptível. Deus não o fez assim. Deus fez um corpo que seria um corpo eterno, mas não, o homem errou e o corpo dele passou a ser corruptível. Do pó você veio, do pó voltará. Então, poxa, a gente precisa entender isso. Ele conhece a sua dor hoje. Ele conhece a minha dor, a sua, a daquelas que estavam no hospital hoje comigo. Ele conhece a dor de todo mundo. Quando ele já tem solução para ela, ele conhece e tem solução para essa dor. Sabe o que é isso, irmãos? É onisciência pura. Ele sabe que pode te curar e me curar. Mas assim mesmo, ele conhece e ele sente tudo isso. Ele não é indiferente a isso, apesar de saber que isso está acontecendo, que isso vai acontecer. Agora, a onipotência de Deus, ele chorou com o poder para mudar. Não foi um choro só de tristeza, um choro para mudar. O contexto, né? Pouco depois de chorar, Jesus ordenou: Lázaro, vem para fora, e o morto saiu. Então veja que o poder dele de fazer Lázaro 4 dias depois de morto, já fedia o seu corpo, já cheirava mal, que já estava num estado de decomposição avançado. Poxa, e ele ressuscitou Lázaro, mandou que Lázaro saísse, vem para fora. O choro de Jesus é o choro de um Deus que, em todo o poder da sua onipotência, ele chorou não por fraqueza, mas por compaixão, demonstrando que o poder sem amor é cruel. Isso, amados, é isso que as pessoas não entendem. O poder sem amor, ele é cruel, ele é indigno. Sabe, esse poder humano que você vê aí é um poder cruel, porque esse poder, ele não tem amor. Ele é raso, não tem amor nenhum. Sabe, o poder das lideranças hoje, tanto do país, as lideranças eclesiásticas, uma boa parte, são poder humanos sem um pingo de amor, sem um pingo de compaixão. E esse não foi o exemplo que Jesus nos deu. Jesus nos deu um exemplo de poder com amor. Não para se exibir, mas para libertar o homem, para libertar o ser humano. Né? As suas lágrimas mostraram que o onipotente se importa com o sofredor. Que o Todo-Poderoso, o próprio poder, se importa com cada um de nós, como não existisse mais ninguém para ele amar. Ele se importa com a gente, ele se importa com você, ele se importa com as dificuldades que você está passando, ele não está alheio às suas dificuldades, e no tempo dele, ele vai sanar suas dificuldades. Creia nisso, meu querido. Jesus não está alheio ao teu sofrimento, à dificuldade que você passa. Jesus é fiel. Ele vai visitar a sua dificuldade no tempo dele, tenha essa certeza. Mas ele tem te dado meios para você passar por esses momentos difíceis. É isso que você tem que acreditar e crer, querido. Você tem que acreditar, aquele que chora com você é o mesmo que tem poder para ressuscitar os sonhos, as situações mortas na sua vida. É o mesmo, esse é o mesmo, é o poder para ressuscitar os sonhos, as situações e a morte na sua vida. Ele chora com você. Jesus chora com você. Ele chorou junto ali de Marta, Maria e todos os outros. E ao mesmo tempo, ele é todo poderoso para ressuscitar os nossos sonhos. As situações mortas na nossa vida, quantas situações estão falecidas na nossa vida, e ele chora conosco, e ele dá vida
a essas situações, Ele dá vida a esses sonhos. É isso que a gente tem que crer, amado. Nós temos que crer nisso, acreditar nisso daí, que Jesus irá ressuscitar os nossos sonhos mortos. Os sonhos que você já não acredita mais, Jesus vai ressuscitá-lo no tempo dele, segundo a sua vontade. Ele irá ressuscitar, como ele mandou Lázaro vir para fora, ele vai dizer que seu sonho saia para fora. E você realize seus sonhos, em nome de Jesus. Sabe, aquele que chora, sabe, Jesus chora por nós, a onipresença, ele chorou como Emanuel, Deus conosco. O contexto, Jesus estava no local, esse é o contexto, Jesus estava no local onde a dor acontecia, no meio daquela multidão, compartilhando o momento. Jesus é o Emanuel, Deus conosco, Ele é Deus presente, Ele está presente na nossa vida, Ele demonstra a onipresença e está em todo lugar, na forma de um Deus que se faz presente na dor do ser humano. Não é um Deus distante, é isso que eu digo, queridos. Quando você ora, tu pensa que Deus está em você, querido. Ele não está distante. Se ainda não está, convide Ele para estar em você. Ele está em você. Ele não está a quilômetros, a milhares de quilômetros de você. Ele está em você. Ele realmente não é um Deus distante. As lágrimas mostram que Ele não está apenas lá em cima, mas aqui embaixo conosco. Ele está conosco, está em mim, Ele está em você. Das 3 vezes que Jesus chorou por Lázaro, né? João 11:35, compaixão pela dor humana e o peso da morte, né? Por Jerusalém, Lucas 19:41, a rejeição a Ele, a graça que Ele veio trazer, o favor, né, que Ele deu a sua vida em troca da nossa, e a dureza do coração do homem de não aceitar Ele como Filho de Deus. Como até hoje a dureza do homem continua, né? No Getsemane, né, alguns momentos antes ele ser levado e espancado para a sua crucificação, em Hebreus 5, 7, 9, o peso de carregar o pecado da humanidade, Ele levou sobre Ele todo o pecado da humanidade até a consumação dos séculos. Então era um peso muito grande. Essas foram as 3 vezes que Jesus chorou. Mas nenhum versículo é menor do que Jesus chorou. E nenhum deles tem a riqueza desse versículo, mostrando os atributos de Deus. Jesus chorou para nos mostrar que temos um sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. Hebreus 4, de 15 a 16. Ele é 100% homem, ele chora, é 100% Deus, é onisciente, onipotente, onipresente, né? Jesus é Deus. É isso que eu quero que vocês mentalizem. Jesus é Deus, todo-poderoso. E nós precisamos saber que Jesus está em nós. Ele não está distante. Você não tem que desistir de sonho nenhum seu. Coloque diante de Deus os seus sonhos. Coloque causas que você achava que não valia mais a pena, que não dá mais. Continue crendo. Continue falando com Deus, porque Deus vai te dar vitória em tudo isso. Creia, se for a vontade dele, irá prevalecer. Sabe, nós precisamos ter... boa noite, minha querida e amada irmã Giovanni. Vi a tua parentela toda numa foto hoje lá no Facebook. Então, poxa vida, a gente precisa crer, acreditar
Sabe, como a Giovani acreditou lá e botou a família dela, todos os irmãos, e todo mundo lá junto e misturado, né? Ela creu que aquilo ia fazer bem para a família, tá junto, ela falou, eu amo vocês. Né? É isso que nós temos que fazer. Eu pegar Jesus e abraçar, eu amo você, Senhor Jesus. Eu te amo. Entendeu? É isso que precisamos dizer. Como o Giovani falou para a família dela, isso para todo mundo ver, quando a gente bota numa rede social, todo mundo vê, né? Vamos falar isso para Jesus, vamos botar nas nossas redes sociais, eu te amo, Jesus. Com a sua cara, com o seu rosto, não é com meme, não é com um post, não, com o seu rosto. E falar, Jesus, eu te amo. Se a gente tem coragem de falar isso para o nosso amor da nossa vida, né? Com um parente nosso, com um filho, né? Com uma filha, por que a gente não pode falar para o nosso Pai Celestial, para aquele que nos dá todas as coisas?